Durante muito tempo, a inovação e a sustentabilidade seguiram caminhos completamente separados no mundo organizacional. De um lado, a pressão para inovar, crescer e escalar. Do outro lado, a pressão para mitigar os impactos nas comunidades e no meio ambiente. Mas existem alternativas e é por isso que a gente vai conversar hoje com a Aline Goulart, que é especialista no tema, trabalha com inovação que valoriza a vida. E ela vai contar pra gente o que significa isso. Aline, obrigada por ter aceito o nosso convite. Um prazer enorme conversar contigo para falar de um tema tão importante que pouca gente sabe o que é. E aí eu queria começar já te pedindo para contar pra gente o que é a inovação que valoriza a vida. Legal, eu adoro falar sobre isso. Obrigada por ter me chamado aqui nas tuas redes para a gente conversar. A inovação que valoriza a vida, ela vem de um conceito emprestado do design, né? Lá atrás a gente desenvolveu o design centrado no humano, que foi onde todas as metodologias saíram, que é essa coisa de centrado no usuário. Então a gente vem praticando isso desde sempre. Então tudo que a gente desenvolve de modelo de negócio, de produto, de serviço, de inovações, está centrado no usuário, como que ele vai comprar, como que ele vai usar, como que ele vai interagir com aquele negócio, né? E aí quando a gente desloca isso para a inovação que valoriza a vida, a gente amplia esse olhar. Então, ao invés de estar centrado no usuário, a gente olha tudo que aquele, por exemplo, um produto, ele acarreta no ecossistema, no meio ambiente, no caminho que ele percorreu para chegar até o usuário, no caminho que ele vai percorrer depois que o usuário deixa de usar. Então, a gente começa a olhar para o desenvolvimento desse produto, desse serviço, de um olhar sistêmico. Porque hoje, o que a gente faz? O que a gente desenvolveu quanto sociedade até aqui? A gente olha um fragmento, a gente desenvolve aquele fragmento e entrega aquele fragmento. Todo o resto, todo esse impacto, ele não está sendo contabilizado. Então, a inovação que valoriza a vida, ela vem com essa provocação. Calma, a gente tem um insumo, a gente tem um caminho, a gente tem um território que aquele insumo está saindo, as pessoas que estão em volta daquele território que aquele insumo está saindo. Então, a gente tem uma vida, um ecossistema inteiro que está sendo impactado por aquele produto que hoje é contabilizado só como um frame. Então, a inovação que valoriza a vida, ela é super disruptiva quando a gente está olhando para desenvolvimento de novos negócios e para onde a gente vai levar os negócios que a gente já tem, né? Porque os negócios que a gente já tem trouxeram a gente até aqui e aí vamos combinar que não trouxeram a gente para um lugar muito confortável, né? Exatamente, resolve um problema, mas causa diversos outros. Né? Diversos outros. E aí tem um dos teus artigos que tu traz uma provocação bem forte com relação à sustentabilidade, que muito se fala nos últimos anos. E aí você diz que não é mais suficiente. O que isso quer dizer? Sustentabilidade, ela não é suficiente porque ela vem de um modelo em que a gente queria sustentar algo, né? Então, um exemplo de um produto, a gente desenvolve esse produto, ele causa ali um certo tipo de impacto e a gente vai lá tentar mitigar esse impacto. Então, o máximo que a gente consegue é dar uma equalizada, né? E aí, com isso, veio uma série de consequências, visto que a maioria do nosso sistema hoje, das nossas indústrias, elas são extrativistas, elas, né, têm um acarretamento no pós que trouxe diversas consequências, como aquecimento global, como a desigualdade social, tudo isso vem desse modelo de consumo, de sociedade que a gente montou. Então, a sustentabilidade ela não é o suficiente porque a gente chegou num patamar que está prejudicando todo mundo. Então, mitigar isso, essa conta não está fechando, né? Então, a gente precisa ir para um outro patamar, que é o regenerar. Então, como que a gente traz, através da ótica da inovação, através da ótica dos negócios, sistemas que ajudem a regenerar isso que a gente estragou. Então, a sustentabilidade ela é muito pouca para o que a gente precisa hoje quanto sociedade, para onde a gente está indo, entende? E aí é onde que a gente conecta com a inovação que valoriza a vida, que ela é o meio pelo qual a gente vai olhar para desenhar novos negócios que sejam regenerativos. Então eu gosto de pensar assim, Rô, como se fosse uma linha evolutiva ou uma linha de aprendizagem, assim. Sustentabilidade lá atrás serviu para muita coisa, para a gente começar a pensar, para pesquisas, para olhar o que a gente estava impactando, mas ela não foi suficiente. Então, por exemplo, hoje uma grande indústria, ela pode ter lá o seu relatório de ESG,
ela pode mitigar 30% do seu carbono e ela pode continuar sendo uma indústria que o modelo de negócio é extrativista de um negócio que é finito. Né? Então, não darei exemplos, mas qualquer coisa que a gente use de insumo que tenha uma finitude. E isso impacta o planeta inteiro, né? Se a gente é dependente dessa indústria. Então, a sustentabilidade em si, esses 30% de mitigação de carbono, viram nada perto, olhando a longo prazo do que realmente a gente precisa. Sim. Tem às vezes eu penso essa lógica que a gente vem, né, ao longo de séculos, que é a escala. A gente precisa, a pressão dentro das grandes corporações e até das empresas nascentes, né? Como é que a gente escala, como é que a gente se torna grande, como é que a gente vira líder de mercado, como é que a gente atinge vários países, né, com a questão da globalização. E aí, como é que entra a regeneração no modelo que busca essa escala? São coisas incompatíveis? Como é que você vê isso? Não entra. Esse modelo que a gente tem, principalmente olhando para a startup e inovação, ela é em cima de uma escala monetária. Então, o modelo de escala que a gente tem hoje, ele é um modelo que é da startup, da inovação que vem, né? Que é como a gente padroniza o suficiente para a gente ter um crescimento exponencial. E aí, quando a gente está falando de regeneração, de inovação que valoriza a vida, primeiro, a gente não tem um padrão, porque cada território ele tem a sua característica específica que precisa ser levada em conta, né? Então, a partir dali a gente já é dificultoso essa padronização. E de um outro lado, a gente não tem esse período curto. Então, quando a gente pega um SaaS B2B de base tecnológica, você tem ali uma inovação incremental que está resolvendo um problema de uma empresa e aí você consegue ir trazendo cada vez mais usuários, né? E aí você vai escalando isso de uma forma. Essa curva ela é muito clara. Quando a gente está falando de impacto, primeiro a curva não é clara, porque isso vai mudando ao longo do tempo. Então, por exemplo, o ano passado a gente teve as enchentes no Rio Grande do Sul. Aonde que isso entra na conta de um negócio? Né? Ou de um negócio local ou de um negócio global, que estava lá e dependia daquele mercado. Né? Então, as coisas elas são mais voláteis do que uma planilha de SaaS B2B. Né? Então, essa escala, quando a gente olha para a escala de negócios que estão olhando para a regeneração, de negócios que têm a base da inovação que valoriza a vida, a gente tem um olhar mais a longo prazo. Ela não é uma escala especificamente monetária, ela olha também para esse impacto. Então, o impacto dentro da regeneração é o quanto que eu estou devolvendo ou estou mudando, ou melhor ainda, o quanto que eu estou regenerando aquele ecossistema. E aí pode ser a partir das pessoas na educação, a partir do meio ambiente, a partir de conhecimentos tradicionais resgatados. Então, a medição é diferente. E aí é muito difícil a gente falar de escala dentro desse contexto, porque ele muda completamente a forma como a gente olha os indicadores hoje de negócio. E aí os negócios, as empresas e principalmente os financiadores não estão preparados para esse momento. Sim. Então tem que ser muito audacioso, muito corajoso e muito disruptivo para uma indústria, por exemplo, e a gente tem exemplos aqui no Brasil de indústrias que estão fazendo isso, olhar para esse desenvolvimento, para essa escala com outras métricas. E aí tem que criar do zero, tem que, né, partir de uma hipótese, é um negócio que a gente ainda vai ver para onde vai. Sim. E o que está em jogo para uma indústria que decide olhar para toda a sua cadeia do ponto de vista agora de uma inovação mais responsável, de uma regeneração? Olha, a Aline Caótica diria a vida na Terra. Mas se a gente olhar para um lado mais pragmático, assim, eu acho que é a resiliência da própria indústria, né? Da própria empresa, para onde ela está indo. A gente tem um olhar muito mecanicista e um olhar muito imediato. Mesmo quando a gente está avaliando o risco, é um olhar muito imediato. E aí a gente não coloca na conta um futuro né, mais longe do que a gente consegue palpar. Sim. E como que a gente vai, quanto sociedade, quanto seres humanos, e como que a gente vai estar vivendo dentro daquele sistema naqueles anos. Né? Então essa conta é uma conta subjetiva, é uma conta difícil de se fazer. Sim. Então essa pergunta ela é clara,
né? Então é a resiliência, é a permanência, como a gente vai viver na Terra. Agora o como, esse como é difícil da gente conseguir trazer para esse pragmatismo, para trazer para o modelo de negócio, trazer para esse indicador. Por isso que eu digo que é muita coragem, tá? Sim, difícil. Agora, é possível, então, um negócio antigo, vamos pensar numa indústria que já tem mais de 100 anos, teve todo o seu modelo inspirado em Ford, né, que trouxe essa questão da escala, da competitividade, levaram um produto para muitas pessoas. Sim. E que chegamos até aqui, né, com esse modelo. É possível uma indústria que nasceu, né, há muitos anos atrás, repensar a sua forma de produzir, de inovar com esse olhar da regeneração, ou isso serve para novos negócios? Com certeza tem como. Com novos negócios, eu acho que fica um pouco mais fácil, porque quando a gente está desenvolvendo um novo negócio, um negócio pequenininho, a gente começa uma intencionalidade, então como é que você vai modelar esse negócio em que esse modelo de negócio está junto com o impacto, então tu vai crescendo junto, escalando junto, né? Você vai ganhando dinheiro, você vai aumentando esse impacto, vai levando em consideração aquele contexto. Então fica um pouco mais claro da gente entender metodologicamente quando chegar lá. Quando a gente está falando de uma indústria, na minha visão, assim, é um transatlântico a caminho do iceberg, né? Então, quem não está olhando para esse iceberg pode virar um Titanic. E aí, há indústrias que já estão conseguindo fazer essa manobra com tecnologia, com inovação, com um olhar regenerativo que é bem disruptivo mesmo, olhando para refazer os seus modelos de negócio. E eles estão trazendo todo o resto, eu acho. Um exemplo é a Merkur. Você falou 100 anos, a Merkur tem 100 anos. A tese da Merkur é inovação que valoriza a vida. Eles usam esse conceito, que é super novo, que tem quase não tem literatura. É uma coisa ainda muito emprestada do design, né? Então a gente tem pouca prática, ferramenta. A gente lá tem desenvolvido algumas ferramentas para inovação que valoriza a vida, mas é pouco difundido. A Merkur está fazendo isso há anos, refazendo toda a sua modelagem, para onde eles vão, o que eles querem desenvolver, é uma indústria, o que eles querem em desenvolvimento de produto, como eles desenvolvem esse produto, o que eles entregam para a sociedade. Todas essas perguntas vieram para o board. Então, todo o modelo de negócio e toda a estratégia de crescimento está em cima da regeneração. Acho que outro exemplo, talvez mais difundido, é a própria Natura, né, que desenhou o seu plano, trouxe esse desenho 2030 e 2050 do que para onde eles querem levar, né, a Natura em relação a indicadores. E aí, como ele é uma indústria global, enfim, né, eles estão fazendo esse deparo dos indicadores que a gente precisa hoje com novos indicadores que eles estão criando para dizer, para poder comprovar, né, que estão no caminho certo. E isso é mega disruptivo também, né? Por exemplo, como que um dos indicadores que eles olham é bem-estar da consultora Natura. Como é que você mede bem-estar? Você tem que criar um sistema, um indicador, e eles estão fazendo isso. Então, você vê que esse novo olhar que vem de um board, que vem com intencionalidade, a mesma coisa lá do negócio pequeno, já está acontecendo na indústria. Isso é muito legal. Sim. Agora, tem algum custo de curto prazo para essas empresas corajosas com relação à rentabilidade, lucratividade? Tem, com certeza. Se você está revendo o seu modelo de negócio, primeiro tem uma coisa de investimento, né? Você vai precisar investir numa nova visão. E isso é a parte de inovação, a parte de estratégia, a parte de governança, ele mexe na empresa como um todo, né? E de um outro lado é você assumir que... e aí não necessariamente é deixar de ganhar, entendeu? Não estou falando de indústrias que vão operar no prejuízo, mas que vão operar num lucro menor. E é aqui que a gente esbarra. Nem toda indústria está olhando lá a longo prazo, toda empresa grande está olhando a longo prazo, disposta a diminuir um pouco o seu lucro agora, ou diminuir um pouco a sua, às vezes não é nem o lucro, mas a sua estratégia de crescimento ser menos voraz, para que a gente possa ter tempo de olhar para outras coisas para regenerar. E aí, quando mexe no bolso, mexe no acionista, mexe no fundo, todo um mexe sistema. mexe em todo um sistema, que aí é muito difícil da gente carregar. E você fala também num dos teus artigos a questão do local, né, de valorizar as comunidades, porque eu acho que é isso, né? Quando você pensa globalmente,
o impacto é muito maior e você deixa, muitas vezes, um rastro gigantesco pelo caminho, sendo que podem ter alternativas locais que supram determinada necessidade. Então, fala um pouco mais da importância do local, né, nesse processo de regeneração. Eu vou ser leviana agora em dizer que a gente se emociona muito com a globalização. A gente vai acessar, né, coisas do mundo inteiro, informação do mundo inteiro, produto do mundo inteiro. E isso foi muito legal, né? E sendo leviana nas palavras mesmo, né? Que foi muito legal e tal. E foi. E a gente fez isso. E aí isso trouxe um impacto também que não estava muito calculado, né? Então, desde as pequenas coisas de grandes redes destruindo um comércio local, e aí a gente tem um aumento da desigualdade. Mas eu acho que eu nem queria muito ir por aí, Rô. Eu acho que a gente, nesse processo, perdeu conhecimentos locais, perdeu conhecimentos tradicionais que podem resolver os problemas que a gente tem hoje. Então, a gente, é como se a gente tivesse pasteurizado também o nosso conhecimento, a forma de a gente ser liderança, a forma de governar negócio, tudo ficou muito pasteurizado. E aí a gente perdeu o poder do conhecimento local, que às vezes está resolvendo aquele problema de uma outra forma e que seria mais barata, mais efetiva, né? E aí de um lugar também, quando a gente olha para a regeneração, é dessa inclusão da comunidade no desenvolvimento das soluções desses problemas. Então a gente tira essa lógica de que a empresa ela tem a solução e traz a lógica de a empresa ela tem o alcance, a possibilidade e o financiamento. Quem tem a solução é quem vive o problema. Que é uma base da inovação. Se a gente for olhar lá atrás em conceito de inovação, como é que você faz inovação? Você fala com as pessoas que sofrem com problema. Isso parece tão, sabe, do dia a dia, e a gente perdeu isso. Quem é que hoje lida com um problema que está nos bordes das empresas, que está participando do desenvolvimento de novos produtos, que está olhando para como que eu posso resolver aquele problema que eu já resolvo aqui caseiramente? A gente não está mais participando quanto comunidade. E aí a gente perdeu o conhecimento, perdeu a solução e perdeu muito a inovação por causa disso. Então, como equilibrar, né, nas empresas essa questão do crescimento com um olhar para o impacto positivo nas comunidades e no ambiente? A gente já avançou muito, assim, nisso. Eu acho que tem exemplos legais, como a gente já conversou aqui, da Mercury e da Natura, mas começa pequeno, assim, né? A gente olhando quem são os nossos atores-chaves, quem está participando dessas decisões, como que as cooperativas estão fazendo. Então, a gente já tem modelos de negócios diferentes que a gente pode beber dessa fonte. Como que as empresas B Corps, por exemplo, estão atuando para olhar para o seu impacto, né? Que vai muito além dessa matriz de maternidade lá do ESG. Então, eu acho que a gente tem lugares para beber da fonte que já estão nos mostrando um caminho de como fazer, assim. Então, tem um passo a passo, né? Tem muitas empresas, quando vêm falar comigo, por exemplo, que nem sabe qual que é o impacto que ela causa. Se é positivo, se é negativo. Ou um instituto, uma fundação de uma grande empresa que vem pedir um projeto para a comunidade que não conhece aquela comunidade. Então, o primeiro passo, como qualquer lugar que a gente vai, é entender o que a gente está falando. Mapear esses impactos, mapear esse ecossistema, para daí a gente começar a desenhar outros passos de para onde vai, né? E não dá para deixar essa responsabilidade na mão do consumidor, né? Porque a gente fala muito de educação do consumidor, né? Como que a gente pode consumir melhor, consumir menos, fazer escolhas mais sensatas na hora de comprar um produto. Mas se a gente deixar só na mão do consumidor, a gente não vai mexer o ponteiro. Porque o consumidor muitas vezes não tem escolha e muitas vezes não tem consciência, né, das escolhas que pode fazer. E hoje, algumas escolhas melhores para a vida e para o planeta, o consumidor não consegue acessar, porque são produtos mais caros, inacessíveis, ainda em poucos lugares são encontrados, né? Mas eu tenho a impressão que a gente ainda olha muito para a pressão do consumidor. Porque é cômodo, né? E o movimento precisa ser o contrário. É muito cômodo, precisa ser o movimento contrário. Você faz uma baita de uma campanha de marketing e para campanha educacional e você tira o foco do que realmente tem o poder de uma mudança estrutural. Sim.
um indivíduo ou todos os indivíduos, é muito difícil a gente fazer uma mudança estrutural. É uma massa muito grande para se mover. Uma indústria, uma grande empresa, os negócios, o sistema monetário, a forma de financiamento, esse sim tem o poder de fazer mudanças estruturais. Só que aí a gente desloca esse discurso e aí eu continuo mitigando os meus 30% de carbono, né? E dizendo fazendo ali minhas belas campanhas, os vídeos emocionantes, e a gente continua no mesmo sistema, né? Estragando, impactando negativamente cada vez mais a sociedade e o meio ambiente, enquanto eu estou ali fazendo a minha mitigação básica, né? Que eu sou hoje obrigada por lei. Então ele é todo um sistema que vem da política pública, não vem só dos empresários, né? Também não é responsabilidade de uma liderança em específico. Vem da pressão da política pública, vem do conhecimento dessas pessoas que estão à frente dos negócios, vem de todo o sistema de financiamento. Como que eu vou colocar hoje um negócio de impacto que está trazendo, por exemplo, produtos regenerativos de uma forma mais barata para chegar em novos locais, se o que o fundo de investimento está olhando é esse crescimento do size of the vehicle? Não vai alcançar nunca, então ele não vai ser investido. Então a gente tem um sistema que pune o que a gente precisa fazer, que são negócios, né, mais regenerativos, baseados em inovação que valoriza a vida. Agora vamos falar dos líderes, né? Porque são as pessoas que estão tomando decisão. Então, o que muda para os líderes na hora de tomar decisão, na hora de priorizar investimentos, na hora de olhar para as pessoas do seu time, até para a própria gestão no dia a dia, quando essa visão da inovação que valoriza a vida e da regeneração entra em jogo? Tem aqui 3 pontos principais que eu vou trazer para a gente discutir, Ru. Eu acho que o primeiro é a gente voltar no que a gente estava conversando antes, que é a gente reaprender a lidar em ambientes de incerteza. Acho que mesmo na inovação, o que a gente desenvolveu quanto ecossistema, quanto modelo de negócio, é tudo muito seguro, porque é padronizado, a gente achou um modelo que funciona e a gente vem replicando ele. Então acho que a gente perdeu um pouquinho a mão do que é lidar em ambientes de incerteza. Então, e ainda mais para esse mundo que a gente está indo, né? IA vindo, né? Várias coisas muito incertas de como que a gente vai viver daqui a 3 anos, como que a gente vai estar no que vem. Então, acho que essa é nem sei se eu posso chamar de habilidade, mas esse é um desenvolvimento que os líderes vão ter que voltar a aprender, a como lidar em ambientes de incerteza. Acho que um segundo ponto é a diversidade. A gente perdeu muito nessa discussão nos últimos anos, e a gente não tem como fazer uma inovação se a gente não tiver uma inclusão da diversidade. A gente estava falando aqui agora de levar em consideração o local, o território, né? Isso é inclusão da diversidade, a gente ter outras vozes com outros conhecimentos que não aquele que a gente está acostumado a ouvir. Então a gente trazer isso é de suma importância para essa liderança. Ter conhecimentos correlatos, né? Beber de outras fontes, ouvir o território. Então, ele também é uma habilidade, né? Ele também é uma competência, eu acho, a ser desenvolvida, de aprender em lugares não tradicionais. Eu acho que esse também é um resgate que a gente vai precisar fazer. E eu acho que o terceiro, ele é mais tricky, assim, ele é mais difícil. Que toda vez que a gente está vivendo uma mudança de sociedade, isso é histórico, não sou eu trazendo, a gente tem um deslocamento da estrutura de poder. Se a gente tem um deslocamento de uma estrutura de poder, a gente tem pessoas que hoje têm poder que estão dispostas a abrir para que outras pessoas entrem dentro desse, vamos chamar de jogo. E é aqui que a gente esbarra um pouco, né, nessa, não vou chamar de medo, mas nessa barreira, né, de mudar uma forma que está funcionando hoje. Então essa estrutura de poder, e o que eu quero dizer com estrutura de poder, né? Se a gente está olhando para um negócio regenerativo e a gente está olhando para um board, como que a gente tira, sei lá, a gente tem as cotas das mulheres nos boards, né? A gente veio como política pública, beleza, a gente tem lá uma cota das mulheres no board. Como que a gente tira esse olhar ou essa opinião de um board consultivo para um deliberativo, por exemplo? Como que a gente coloca uma pessoa da comunidade nesse mesmo board, na tomada de decisões? Sim. Então esse é um deslocamento da estrutura de poder que é muito difícil da gente, né, engrenar, mas que a gente também já está vendo. Tem empresas muito legais, principalmente fora. Tem um exemplo, agora não vou lembrar o nome da empresa,
mas tem uma empresa de cosmético do exterior que colocou uma cadeira, um cientista que estuda o meio ambiente, outra cadeira é o meio ambiente. Então, com poder de voto, né? Isso é até difícil a gente pensar de como que funciona na prática esse negócio. Mas tem gente testando, tem gente, né, fazendo esse piloto para a gente poder aprender e trazer para o resto das empresas. Muito bom. Se não mudar as cadeiras de tomada de decisão, né, de poder, as coisas vão continuar como estão. A gente tende a repetir, precisa né? mexer onde realmente a coisa vai acontecer, onde mexe o ponteiro, né? Não tem jeito. E como é que você enxerga, então, o futuro da inovação e da sustentabilidade nos próximos anos? Olha, eu vejo a gente indo cada vez mais para um resgate ético, um resgate comunitário, um resgate de conhecimento tradicional. Então, essa educação não tradicional que a gente está acostumado. E a gente recomeçar a desenhar outras métricas, assim, outros indicadores. Então, a gente vê outras formas de financiar, outras formas de escalar, outras formas de medir, outras formas de comunicar. Então, a gente tem um campo aqui para inovação, só nesses 4 que eu joguei aqui, tem um mundo de negócios que poderiam surgir para nos ensinar como fazer. Então, eu acho que a inovação, nesses próximos anos, num curto prazo, ela vem para nos ensinar o que vai ser a inovação depois. A como que a gente vai fazer realmente essa inovação regenerativa. Acho que a gente não está pronto ainda para uma inovação regenerativa. A gente está pronto para dar os primeiros passos, para aprender, para testar algumas coisas dentro desses segmentos, para daí sim a gente começar a fazer isso em escala, né? Espero que a gente faça isso a tempo. Sim. De termos uma existência confortável na Terra como a gente tem hoje, né? E aí a gente volta para o ser humano por trás, né? De tudo isso, quanto nós e os líderes precisam avançar, né? Na sua forma de fazer negócio, na sua forma de tomar decisão, ampliação de consciência, né? Começa com essas pessoas que estão em cadeiras de poder. Não tem jeito. E a IA veio aí para nos dizer, né, Rô, que conhecimento técnico ele nunca foi suficiente, mas a gente ficou muito arraigado nisso nos últimos anos. Ele não é suficiente, né? A gente vai ter que reaprender a aprender, a gente vai ter que reaprender a escutar, a gente vai ter que reaprender muitas coisas, quanto lideranças, né, para a gente poder desenhar esse mundo possível, porque ele é possível. A gente tem as ferramentas, a gente tem os mecanismos, a gente precisa usar. É isso aí. Se esse conteúdo fez sentido para você, comenta aqui como que hoje a sua empresa se preocupa com inovação e com o impacto que está causando no seu entorno. E claro, se inscreva no canal para acompanhar os próximos episódios.